Oi, gente, sejam bem-vindos a um vlog de leitura temática. E hoje o vlog de leitura é de Halloween. Pode parecer por conta da coroa, que é do Dia dos Los Muertos, mas eu vou fazer um vídeo separado pra isso. Fiz, né, gente, essa make horrorosa e básica, pra pelo menos ter um pouco de tema. E o livro que eu escolhi foi Casas Estranhas, do Uketsu, né, que é um escritor japonês. Inclusive, esse aqui é ele. Ele tem um canal no YouTube onde ele faz uns negócios. Tá escrito aqui, ó. Ele faz histórias de mistérios e terrores e vídeos enigmáticos, sempre com essa máscara branca. E aí, ele escreveu esse livro e tá bem famosinho aí nas redes. Então, eu escolhi este livrinho aqui pro nosso vlog temático de Halloween. Esse livro, gente, é um fenômeno da literatura de horror japonesa e tem mais de 1.800.000 exemplares vendidos por todo o mundo. Ó, gente, vou mostrar a primeira página pra vocês, ó. É uma casa e ele pede pra gente ver o que tem de estranho nessa casa. Então eu quero ver se vocês conseguem descobrir. Deixa eu ver se eu consigo perceber. Vou dar uma olhada aqui e vou ver. Gente, eu não consegui perceber nada de muito anormal. A única coisa foi que tem uns corredores, olha, meio aleatórios, tipo, ali. A única coisa que eu consegui perceber. Aí tem umas coisas, tipo, na sala de jantar. Tem uma mesa, tem duas mesas. Aí tem uma mesa sem cadeira. E um sofá aleatório no meio do nada. É tipo, isso. É o de estranho, mas vamos ver o resto do livro. Gente, que coisa mais doida. Tipo assim, começou a falar da planta e esse é o enredo do livro. E aí ele enviou pro arquiteto e aí foi uma conversa entre os dois. Aí o arquiteto tá mostrando várias coisas que eu não percebi. Tipo, tem um quarto de criança que simplesmente tem 2 armários. E aí tem uma parte da cozinha que tem um espaço que é uma parede, um quadrado assim, que não tem nada. É muito doido, eu tô muito surpresa e tô gostando. Já tô na página 15 e tô gostando muito. Então, gente, fiz um cafezinho pra acompanhar, né, esse vlog de leitura. Tô gravando esse vídeo bem tarde, então provavelmente não vou dormir, mas tá tudo certo. E é isso, então vou continuar aqui lendo. Eita. Então, gente, o livro já avançou bastante. Assim, das teorias que eles montaram, a primeira era que eles notaram que o quarto da criança, ele tava, né, muito oculto ali. Foi criado de uma maneira para manter ele oculto, inclusive ele não tem janela. Que é um detalhe que a casa simplesmente tem 16 janelas e o único lugar que não tem janela é no quarto da criança. E aí, aquele negócio que foi, acho que uma das únicas coisas que eu notei, que no quarto da criança existe 2 armários, 2 roupeiros. E aí, eles criam a teoria que possivelmente um deles é uma passagem por conta que o banheiro da criança não tem chuveiro. E aí, porque essa criança poderia estar sendo mantida presa ali ou algo do tipo. Só que aí um negócio, gente, das teorias deles vão indo cada vez mais longe. Tipo, eles começam a tentar pensar que poderiam ser assassinos de aluguel. E aí eles tentam encaixar aquele espacinho ali que não tem nada, como se fosse um lugar pra colocar as coisas, né? E não tô entendendo nada. Eu achei esse povo muito do fanfiqueiro. Eu acho só uma casa projetada meio esquisita. Mas. Sei lá, gente. Vamos ver o enredo. Pra mim é só um arquiteto meio amador. Cheguei numa parte, gente, que realmente aconteceu um crime. Então eles realmente não eram muito fanfiqueiros. E foi perto dessa casa. Então ele começa ali, ele fica muito intrigado com isso e ele começa a investigar. E aí eu tô na parte que ele posta, tipo. Eu acredito que seja uma coisa meio Reddit, sabe? Ele postou lá pra galera comentar. E aí, galera, o que vocês acham dessa planta aqui? O que vocês acham esquisito? E aí ele quer começar a investigar. Aí eu tô nessa parte. Então, gente, cheguei numa parte em que o post que ele faz vai até uma moça. E aí ela responde falando que conhece aquela casa. E aí eles se encontram. Daí ela conta que o marido dela foi assassinado em uma situação muito parecida que esse último assassinato que aconteceu perto daquela casa. Só que eles são de outro lugar. E aí ela falou que investigou. E aí ela descobriu que tinha uma casa muito semelhante com aquela, perto de onde o marido dela faleceu. E aí o quarto da criança nessa outra casa é exatamente
Do mesmo jeito que, ó, dá pra ver alguma coisa da outra casa. Então é totalmente oculto e aí tem armários demais e coisas muito esquisitas. Tá muito interessante, eu tô gostando muito. Então, gente, agora eu cheguei numa parte no qual ele vai investigar a casa que é em Tóquio, né? Tem duas casas em diferentes lugares. A anterior, que no caso foi construída em 2016, foi destruída por um incêndio. Aí ele foi na de Tóquio e aí ele conversou com uma vizinha que contou sobre as pessoas que moravam naquela casa, que no caso era um casal com uma criança. Aí ele pediu, a senhora já viu alguma coisa em comum aí? E aí ela respondeu que um dia o marido dela, de madrugada, foi olhar na janela e viu uma criança totalmente diferente do que era o filho deles, né? Então aí eles descobrem que na verdade são duas crianças e a mudança de casa teria sido pela essa criança nova, que no caso seria filho do casal. Então a mudança de uma casa para outra, porque a outra casa era bem pequena, né? E mais esquisita ainda. E aí a segunda foi planejada, inclusive é o motivo dela ter tanta janela, era por conta desse filho mais novo. Pra que ele, né, assim, se acontecia assassinatos ali naquela casa, essa criança não ficar sabendo. E, né, muitas janelas, enfim, pra fingir ser a família tradicional. A família do pote de margarina, entendeu? Ele até fala isso no livro. Então, tô nessa parte, tô muito curiosa, gente. Realmente não esperava que eu ia gostar tanto desse livro. Eu já tô chegando na metade dele em menos de, meia hora. Então, muito, muito bom. Gente, acabei de ler um plot twist. A moça lá que viu o post dele e falou que conhecia a casa, na verdade não era esposa daquele cara, ele não era nem casado. E aí ele pediu pra ela, falou, como assim? Eu vi aqui que ele não é casado, como é que você é esposa dele? Aí ela falou, gente, que ela é irmã mais nova de Ayano Katabushi, que mora naquela casa. Então, supostamente essa primeira criança, que no caso seria a segunda criança, que seria a criança mantida no cativeiro, é irmã dessa moça. Então, e aí ela tem uma frase que ela fala, eu quero que ele conte a verdade. Então, ela tá falando do irmão dela? O que ela sabe? Tô curiosa. Nossa, gente, eu tinha entendido errado. Eu acabei de descobrir que não é a criança, é a mulher. Então, é a mãe do menininho. E que aconteceu suposta. E aí essa moça, que é a irmã dela, no caso, falou que ela sumiu de casa, quando elas eram muito pequena, mas, levou tudo, então meio que ela foi vendida, não sei, pela família dela, ela não sabe, ninguém conta, inclusive a irmã dela não conta. E aí ela falou que depois de muitos anos, essa irmã teve contato com ela quando ela morava lá naquela outra casa, e aí ela começou a terem contato, e aí ela convidou um dia, falou que ia se mudar pra Tóquio, convidou ela pra conhecer a residência dela, falou que eles estavam muito nervosos, muito esquisitos, enfim. E aí ela perdeu contato com a irmã dela, e aí ela falou que quando viu aquela planta que ele postou no post, ela falou que com certeza era a casa da irmã dela, e aí agora eles estão investigando. Sinistro. Cheguei numa parte, gente, que eles estão malucos. Simplesmente a moça lá começa a contar uma história da infância dela. E aí ela fala que ela perdeu um primo. E eles começam a averiguar e tal. E aí esse primo faleceu no altar budista que tinha na casa do avô. E aí eles começam a criar várias teorias de que era o mesmo padrão das outras casas lá. Que provavelmente atrás desse altar tinha um quarto secreto ou algo do tipo. Mas aqui eu tô achando que eles são bem loucos, estão bem fanfiqueiros aqui de novo. Eu tô realmente imaginando que no final não vai ser nada do que eles pensam e vai ser, nada com nada. Mas espero que não. Ó, gente, eu esqueci de mostrar a planta dessa nova casa, ó. Aí, aqui é o altar, ó. E eles acham que tinha um quarto ali. Sei lá, gente. Sinistro esse livro. Eu tô numa parte muito esquisita em que eles começam a investigar isso e eles começam a imaginar que esses casos aconteceram desde sempre e a irmã dela foi, uma estudante de assassinato, sei lá, como eu poderia determinar isso. E aí ela fala, não, vou botar minha mãe contra a parede, vou fazer ela me contar e vou visitar meus avós pra esclarecer isso. Aí ela liga pra ele e fala que, inesperadamente, a mãe dela liga pra ela e chama ela, assim, ela não tem falado nada. E pede se ele pode ir junto. Na família de assassinos. Ele é maluco.
E ele tá cogitando ir. Maluco. Nem que me pagasse eu ia. Você tá investigando um bando de doido, de uma família doida, de vários assassinatos. E você cogita aí ainda. Ah, não. Doido, doido. Então, gente, deu tudo certo. Ele não morreu. Não foi assassinado ainda, pelo menos. Chegando lá, a mãe da menina entregou pra ela uma carta do marido da irmã dela, que contava tudo. E aí ele revela que eles se conheceram na escola e ele sofria bullying. Aí ela foi gentil com ele e eles começaram a namorar e tal. E aí ele viu que ela tinha um lado meio estranho. Ele só conseguia conversar com ela, falar com ela na escola. Depois disso, ela sumia e não falava sobre a família dela. E aí um dia ele falou que pediu pra ela, botou ela contra a parede também. E aí ela contou que existe, tipo, o que ele fala aqui? Uma oferenda memorial da mão esquerda. Então, tá aí a explicação dos assassinatos, provavelmente, que naquele altar tinha que entregar a mão esquerda. Mas e o primo que foi morto do nada? A mão dele ficou. Por que ele não foi morto? Eis a questão. Será que vai me contar ou nem ele percebeu isso? Vamos ver. O livro simplesmente começou a tomar um rumo totalmente maluco. Basicamente, ela começou a contar a história de antes ainda da família dela. E aí, sobre o patrimônio da família. E aí, é uma questão japonesa, né? Lá que tem o chefe da família. Que seria o primogênito. Aí acontece umas coisas. Aí, o que seria o primogênito, que seria o lá, engravidou a própria irmã. E aí, ele era casado, daí a mulher entrou em desespero e aí se suicidou cortando o braço esquerdo. E aí a criança lá, que ele engravidou a irmã, né, no caso, nasceram 2 gêmeos e um dos gêmeos sem a mão esquerda. E aí foi uma xamã na casa deles e falou que tinha que fazer um negócio pra quebrar a maldição, que é, no caso, aprisionar a criança que não tinha o braço esquerdo em um quarto sem incidência de luz solar. Construir uma edícula no terreno da mansão e coloca ali um altar budista em homenagem a Ushio, que é o pai da criança, no caso. Que é, no caso, o pai do cara, né? Da família. Quando Momota completar 10 anos, que é a criança, faça matar o filho do outro irmão dele, que é o que virou daí o primogênito, o dono do coisa, porque, né? Aí corte a mão esquerda do morto e deixe como oferenda no altar budista. Aí o irmão mais velho dela, né, que é o outro gêmeo, vai ter que auxiliar ela como guardião. Isso deve se repetir anualmente até o Mota completar 13 anos. Tá aí a explicação de tudo. Chocada. Gente, terminei de ler e eu estou chocada. Eu jamais esperaria esse final. E eu descobri que tem um segundo livro, então eu quero ler o segundo pra ver. Termina, né, com uma questão. Eu já nem lembro qual foi o que eu falei aqui na última vez, porque eu li o final, assim, correndo. Mas basicamente, gente, era uma tradição de muito, muito tempo. E aí, a irmã da moça, né, que seria a família principal, da casa principal lá do começo, tava tentando salvar uma das crianças, que no caso foi dada a ordem que seria um guardião, entendeu? É muito confuso, gente, nem eu sei explicar. Mas basicamente eles não queriam fazer isso, e aí o marido da irmã da moça deu um jeito, achou um cara lá, botou, né? E aí a família descobriu que não era coisa, e aí foi lá e tentou pegar a criança, e aí o marido da mulher matou todo mundo, e aí foi preso. E aí no final do livro eles estão, nossa, tá, os 2 amigos, né? O autor e a pessoa, não sei o que. E aí o amigo dele levanta a questão e pensa, mas teoricamente teria que ter sido 4 vítimas, só que só tem 3. Quem seria a quarta vítima? Aí eles entram todos numa questão e aí eles percebem que a mãe das meninas teria, tipo, essa parte eu também não entendi muito bem, mas ela tem alguma coisa a ver porque o papel antigo com as regras do ritual tava com ela, e é muito estranho. E aí eles criam a hipótese de que ela fez todo esse plano e atraiu a filha, né? Tipo, agora me arrependi, vou contar tudo pra você. E teve conexão com a outra filha pra terminar o ritual. E aí eu acho que... E aí termina assim, sem você saber. E aí é isso que eu acho que é a história do segundo. Mas, gente, muito bom. Eu li ele em menos de 1h30. Assim, acho que foi 1h e pouquinho. Muito bom. Ele é um livrinho curtinho. Gostei muito. Não esperava que seria assim. Eu achei que seria bem diferente.
E gostei muito, recomendo. Vou dar umas 4 estrelas, eu acho. Eu gostei, mas assim, também não é um favorito. Mas muito bom. E espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. E um beijo e até o próximo vídeo.